Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos reunidos para mais um programa do Papo Suprem, entrevistando hoje a professora Isabela Oliveira, que conhecida nossa de bom tempo, que vai falar com a gente sobre psicologia sistêmica ou de sistemas. Ela vai explicar melhor. A professora é uma das poucas pessoas que o dia dela tem 40 horas, porque o currículo dela, para vocês terem uma ideia, ela é professora de comunicação na UNB há 20 anos. Depois ela fez mestrado em comunicação, doutorado em história, pós-doc em psicologia social, esteve no México estudando psicologia de sistemas pela abordagem de Bert Hellinger, é consteladora familiar, terapeuta gestáltica, e está cursando mestrado em psicologia sistêmica na abordagem Bert Hellinger. Então, com 24 horas por dia é difícil. Parabéns pelo currículo brilhante e gostaria então de conversar um pouco com você sobre como é que foi a tua evolução passando de uma área para outra. Então, primeiramente, muito agradecida, Fernando, e a TV Suprem por essa oportunidade. Então, eu acho que, como muitas pessoas, eu cheguei ao trabalho do Bert Hellinger, né, inicialmente conhecido como constelação familiar, por uma necessidade pessoal. Foi justamente quando eu comecei a me interessar pelos processos humanos, pela história de vida das pessoas, que foi o tema do meu doutorado, que eu conheci a constelação familiar e achei o processo tão transformador que eu resolvi aprender. Quer dizer, como uma única sessão de constelação familiar teve o poder de transformar completamente a minha vida. E então eu comecei a estudar, inicialmente dentro da própria psicologia tradicional, na psicologia social. Comecei a estudar também a constelação familiar e outras abordagens afins, como a Gestalt terapia. E, em seguida, eu, num seminário na Alemanha, eu fiquei sabendo dessa universidade no México, que se chama Emílio Cárdenas, que é uma universidade, é a primeira universidade do mundo, que ela tem um curso de psicologia, já dentro da abordagem de Bert Hellinger, né, para diferenciar um pouco da psicologia sistêmica tradicional, que já existia há vários anos dentro da psicologia, passou a ser chamada de psicologia de sistemas ou psicologia sistêmica na abordagem de Bert Hellinger. Essa escola ela já tem hoje em dia um mestrado e um doutorado, não apenas em psicologia sistêmica, mas também em pedagogia sistêmica, né? Então, o meu interesse surgiu a partir de uma vivência transformadora pessoal e se transformou numa nova carreira, num novo conhecimento dentro da minha vida. Sou a primeira psicóloga de sistemas do Brasil. Parabéns. E a única até o momento, e espero que tenhamos novos colegas que se interessem por essa abordagem maravilhosa. Bom, mas explica um pouco. Você é professora atualmente na Faculdade de Comunicação. Sim. Você continua nessa área? Sim. A minha área original é a área de comunicação visual, que também, por incrível que pareça, é bastante relacionada com o trabalho das constelações familiares, pois o que acontece em uma constelação familiar é justamente que as pessoas trazem as suas imagens internas e essa imagem interna passa a ser representada e a gente pode alcançar, a partir desse níveis ainda mais profundos, onde o Bert Hellinger considera que nós alcançamos aí um nível não apenas psicológico e social, mas um nível também espiritual. Então, a constelação familiar é uma psicologia de sistemas. Eu queria que você falasse um pouco sobre psicologia sistêmica e de sistemas versus a psicologia individual, seria? Ok. Inicialmente, Bert Hellinger, ele começou estudando várias técnicas e abordagens psicoterapêuticas, a psicanálise, o grito primal, análise transacional, Gestalt terapia, quer dizer, e a própria terapia familiar tradicional. Mas ele foi evoluindo dentro do trabalho dele, né? Então, a constelação familiar,
ela começou no âmbito da família, ela começou no âmbito da terapia de sistemas, da psicologia sistêmica, e agora ela já é reconhecida como uma ciência, né, que foi batizada de Hellinger Ciência, a ciência dos relacionamentos humanos. Então, ela tanto é utilizada dentro da psicologia, como da pedagogia, como da comunicação, e muito famoso no Brasil tem ficado também a sua aplicação dentro do direito, que o Brasil tem sido pioneiro no mundo, conseguindo resultados impressionantes de conciliação nos processos judiciais com a utilização desse método. Você está falando bastante de Bert Hellinger, né, que é o mentor, né, de constelação familiar, mas, enfim, quer dizer, a constelação familiar é uma dinâmica, uma psicologia, o objetivo é terapêutico. Me explica um pouco. Fernando, essa é a primeira compreensão desse método, né? Quer dizer, porque os efeitos na transformação pessoal e familiar são muito rápidos, muito evidentes e tem grande êxito. Mas, como eu te disse, ela começou dentro da psicologia e alcançou outras áreas do conhecimento, né? Então, eu poderia dizer que para você que ela nasceu dentro da saúde psicológica, buscando um melhor relacionamento entre as pessoas, na família e consigo mesma, e agora ela ganha uma dimensão social muito maior. Sei. E então ela é considerada a psicologia de sistemas, é isso? Ela é uma abordagem que é utilizada na psicologia, na pedagogia e no direito e na comunicação. Então, Bert Hellinger, ele gosta de dizer que o trabalho dele não é propriamente psicologia, né? Porque ele ele é mais amplo do que isso. Isso é que eu acho que é importante que o público saiba, que ele tem essa aplicação dentro da psicologia, dentro da pedagogia, mas ele tem também outras possibilidades, como, por exemplo, na administração de empresas. Aí, sim. Porque eu ouço muito falar de psicologia de sistemas, tá certo. Muito bem. O Bert Hellinger, ele está vivo hoje, né, com 90 anos. Sim, o Bert Hellinger tem 90 anos, é alemão, foi indicado em 2011 para o Prêmio Nobel, tem 110 livros escritos, publicados em diversas línguas, o trabalho dele é reconhecido mundialmente, está nos 4 continentes, né? Ele se casou com Sophie Hellinger e ela foi a responsável pela criação de uma escola de treinamento para as constelações familiares, que nós vamos ter a honra de estar recebendo essa escola no Brasil, algo inédito no mundo, né? Com os programas de formação da escola Hellinger. E está vindo o Bert Hellinger a Brasília, né, para também um evento inédito, uma palestra aberta no Museu Nacional no dia 19 de abril e também um seminário do dia 21 ao dia 23 no Centro de Convenções. Tá bom, meus amigos, nós vamos fazer um breve intervalo, voltar a falar com a professora Isabela Oliveira sobre psicologia de sistemas e constelação familiar. Voltamos já. Bem, meus amigos, nós voltamos a falar com a professora Isabela Oliveira sobre psicologia de sistemas e constelação familiar. E no primeiro bloco nós falamos muito de Bert Hellinger. Eu gostaria agora de tipificar, de explicar um pouco melhor e até a história de como surgiu com esse personagem. Então, Bert Hellinger, ele como um alemão, ele lutou na guerra, né, e depois que ele saiu da guerra, ele buscou uma ordem religiosa e foi também trabalhar como missioneiro, como padre, na África do Sul, onde ele foi diretor de escola, trabalhava com os alunos, ele é filósofo, teólogo, pedagogo, né, e ao entrar em contato com as comunidades nativas locais, mais especialmente os Zulus,
ele começou a observar, por exemplo, como existia saúde, como existia alegria e o que acontecia, né? E uma das coisas que ele foi observando, por exemplo, é que havia um grande respeito à ordem hierárquica das pessoas, um respeito aos mais velhos, por exemplo, né? Ele conta que num determinado momento da vida dele, uma pessoa do círculo de amizade dele perguntou para ele o que era mais importante para ele, os ideais ou as pessoas. Então, ele naquele momento ele disse que passou uma noite em claro, teve uma crise de consciência e resolveu largar a batina, né, sair da ordem religiosa e passou então a estudar diferentes correntes, como eu falei para você, por exemplo, como a psicanálise, inicialmente na Alemanha e depois foi para os Estados Unidos, onde ele entrou em contato na Califórnia, na Costa Oeste, com aquilo que tinha de mais novo das terapias familiares, sistêmicas, o grito primal, que faz toda a reconexão com o pai, com a mãe, com os roteiros de vida, com a Gestalt, com a análise transacional. E ele entrou em contato... Que foi, mais ou menos? Olha, tem uns 40 anos que ele começou a desenvolver especificamente essa abordagem, né? Então, eu poderia dizer para você que deve ter aí 50 anos, mais ou menos, de trabalho dele como ajudante, que é como ele gosta de colocar esse trabalho do constelador familiar. Então, ele, ao fazer isto, ele entrou em contato, por exemplo, com a terapia familiar, onde naquela época já se faziam esculturas familiares, né? Mostrando, por exemplo, assim, a pessoa com uma imagem interna da mãe, uma imagem interna do pai, e fazendo uma representação visual disso. Porque o problema, começava a observar que o problema daquela pessoa não era apenas dela, mas tinha um sistema que estava doente. Aquele paciente que tinha o sintoma era apenas uma parte de um todo ainda maior. Porque a gente vê a psicologia muito voltada para a pessoa, né? Com trauma, o problema e... Isso é a clássica, né? Isso. E a psicologia sistêmica, conforme foi desenvolvida na Itália, conforme foi desenvolvida na Califórnia, já fazia essa análise do todo, mas apenas na família vivente. Ou seja, na família de origem, o pai, a mãe, os avós. O que o Bert Hellinger observou é que havia um efeito na pessoa dos antepassados já falecidos, né? Então, ele começou a observar o efeito da transgeracionalidade na saúde psicológica ou física de uma pessoa. E o método das constelações familiares, na verdade, o que ele permite é que se acesse, entre outras informações, essa informação do que na biologia se chama de campo morfogenético. Né? Do Rupert Sheldrake, né? Exatamente, do Rupert Sheldrake, que na verdade é como se, ao invés de... Nós estamos imersos num Wi-Fi familiar, numa rede de dados familiar, algo parecido. Um campo, né? Um campo de informação, um campo vivo. E que nós, por exemplo, como aparelhos Bluetooth, nos conectamos com essa informação, muitas vezes de maneira inconsciente, repetindo destinos, doenças, sintomas de todos os tipos. Os antepassados estariam presentes? Sim, os antepassados estão presentes não apenas nos nossos genes, né? Por isso o campo genético, mas morfogenético no sentido de que os seus destinos, as suas histórias de vida dão forma à nossa existência. Interessante. Justamente. Sim, e aí o Bert Hellinger, isso foi a partir dos anos 70, como é que ele introduziu essa ideia de transgeracionalidade? Isso foi surgindo, como eu te falei, teve o começo na terapia sistêmica familiar com as esculturas, depois começou a observar que a pessoa não precisava ficar numa forma estática, que ela se conectava com a pessoa com a qual ela estava representando, num fenômeno que passou a ser chamado de sintonia morfogenética. Então, se eu coloco uma pessoa ali no lugar da mãe, ela vai se sintonizar com aquela mãe e vai trazer informações acerca dessa mãe. E isso é mal compreendido por muitas pessoas, né? Porque a pessoa ela passa a ter acesso
a dados e até influência que muitas pessoas não conseguem entender como você está explicando, né? Exato. Mas é um fenômeno científico que está apenas agora começando a ser estudado e compreendido através de ciências complementares como a física quântica. Então, esses campos familiares, eles continuam presentes e a psique individual é influenciada por toda essa atmosfera. Exatamente. E o método das constelações familiares permite o acesso a essa informação até 4, 5, até 8 gerações. Sim. Eu participo de reuniões de constelação familiar e vi curas extraordinárias em questão de 1 hora e pouco, né? E eu queria que... E hoje no mundo, como é que está difundido a constelação familiar? A constelação familiar está difundida nos 4 continentes, em várias línguas. Aqui no Brasil, por exemplo, no encontro do ano passado de Bert e Sophie Hellinger, em São Paulo, foram 1.100 pessoas presentes e não teve para quem quis. Então, é uma abordagem que está em crescimento por uma necessidade do próprio planeta, do próprio sistema no qual estamos inseridos. Bem, meus amigos, nós vamos fazer um breve intervalo para voltar a falar com a professora Isabela Oliveira sobre psicologia de sistema, constelação familiar e outras coisas. Voltamos já. Bem, amigos, nós voltamos para o terceiro bloco, falando com a professora Isabela Oliveira sobre psicologia de sistemas, sobre constelação familiar. E agora eu queria discutir com você um pouco essa aplicação de sistemas, que é mais ampla do que a psicologia, né? E na educação e em outras áreas. Você, por favor, fale um pouco sobre isso. Como eu te falei, o trabalho do Bert Hellinger, ele foi evoluindo, né? Começou com essas compreensões da escultura familiar, depois foi observando que o trabalho ele servia também para as outras áreas do conhecimento. Teve uma alemã que se chama Marianne Frank, que foi quem fez a primeira vez a aplicação das constelações familiares no ambiente escolar. E em seguida, esse método ganhou uma grande aplicação e um grande êxito nessa escola no México, que se chama Emílio Cárdenas, que é uma universidade, mas não só uma universidade, mas que é uma escola que vai do pré-escolar até o doutorado, onde a diretora acadêmica, que se chama Angélica Oliveira Malpica, ela desenvolveu, então, uma proposta de pedagogia sistêmica. Mexicana. Exatamente, mexicana. Então, esse modelo de pedagogia sistêmica, ele não é apenas a aplicação da constelação familiar na escola, mas é todo o princípio da Hellinger Ciência, toda a abordagem de Bert Hellinger, que é utilizada, por exemplo, na organização do currículo, na relação entre os professores e os alunos, entre os professores e os diretores. Então, não é apenas uma aplicação da constelação familiar na escola, senão uma maneira completamente diferente de enxergar a educação e o processo educativo, né? Esse modelo está aplicado com sucesso já em 7 países, entre eles a Espanha, a República Dominicana, Colômbia, México, né, os que eu me lembro de cabeça, e a gente gostaria de trazer também essa metodologia para o Brasil, porque tem sido muito transformadora, e a Angélica deve estar com a gente para a palestra do dia 19 de abril, contando como é a experiência exitosa do CUDEC. Mas como é que é aplicada a constelação familiar pedagogicamente? Na sala de aula, o professor precisa ser preparado? Como é que é a relação com os alunos? Na verdade, a aplicação de uma constelação familiar, quando ela acontece dentro da escola, ela não acontece dentro da sala de aula. Ela acontece num momento específico, né? Mas como os princípios do Bert Hellinger são muito amplos, por exemplo, assim, quando um professor entende uma frase que é muito famosa da Angélica, que só um coração agradecido pode aprender, que aquele problema que o aluno está apresentando dentro da sala de aula tem a ver com amor, um amor que ele tem pelo sistema familiar dele, por esses antepassados, pela história de vida da família. Ele começa a olhar para aquele aluno
que apresenta um problema ou que não consegue aprender ou um problema de comportamento a partir de uma visão mais ampla e mais generosa, né? Então, muda a abordagem. Exatamente. Então, não é uma aplicação da constelação familiar na escola, mas sim um sistema. De uma nova visão em relação à educação, uma reaproximação da família em relação à escola, né? E um olhar para esse aluno que não vê apenas o aluno, mas vê também os seus pais e a sua história de vida. É porque existe uma conotação pejorativa no nome aluno, né? Ele vem do latim alumine, o que está nas trevas, o ignorante, né? Enquanto que aí o professor professa e o aluno tem que reproduzir o que o professor ensinou, ele não reproduz o que a matéria é em si mesmo, né? E vocês, tirando essa relação de professor e aluno, mas de facilitador e facilitado, provavelmente ocorre isso que você falou. Quer dizer, o aluno ele fica num outro contexto e ele pode aprender de forma diferente. Eu acho que é por aí que... E um respeito pelos pais, né? Quem é mais importante para o aluno? Seus próprios pais. Então, às vezes, algo muito simples como isso, de colocar o professor no lugar dele, de uma pessoa que está a serviço da família, que está a serviço do pai, da mãe, da sociedade. Quer dizer, é algo que parece evidente, mas que na abordagem do Bert Hellinger isso se torna perceptível num outro nível, entendeu? Num nível profundo na relação aluno-professor. Vivencial, né? Não é um intelectual, vivencial. Exatamente, mas também de maneira prática na organização do currículo, na relação que se estabelece entre o professor e o aluno, no lugar que o aluno fica dentro da sala de aula, né? Então tudo isso são fatores que vão contribuindo para uma transformação muito significativa e necessária na educação. Para todos que estão nos assistindo, quando você fala Hellinger ciência, isso está postulado em algum livro, tem algum trabalho que as pessoas pudessem recorrer a ele? Sim, a gente poderia dizer que todo o trabalho do Bert Hellinger, esses 110 livros, dos quais eu acho que nós temos já uns 60 livros traduzidos para o português, trazem as leis da Hellinger ciência, né? E se as pessoas tiverem interesse em saber mais informações, também podem acessar o site www.hellinger.com, onde também podem fazer a inscrição para a palestra, podem fazer a inscrição para o seminário, e aí vão ter informações mais específicas do que vem a ser essa ciência dos relacionamentos humanos. Quer dizer que o Hellinger ciência é a ciência dos relacionamentos humanos. Sim, são esses princípios que o Bert descobriu ao observar fenomenologicamente, observar sem julgamento o que acontecia numa constelação familiar, que ele chamou de ordens do amor, que são as leis que governam o bem-estar das pessoas, a saúde psicológica, familiar, social e inclusive física, porque as constelações familiares também contribuem para a cura de muitas doenças. Sim. Independente de que posição a pessoa está, se é sendo dirigido ou dirigindo, isso não importa muito, né? É um problema de interação humana, né? Exatamente. As constelações familiares, elas são quânticas. Todos que participam de uma constelação familiar, como ela se encontra hoje, né, que nós chamamos de novas constelações familiares, né, eles vão receber os benefícios do trabalho que é realizado. Certo. O nome constelação vem da ideia de aflorar, que o Jung usava nessa direção, né? Então, esse termo já estava presente lá na psicanálise, e ele tem a ver com a ideia de que nós temos internamente uma constelação de representações internas. Que formam uma psique, né? Que formam uma psique. A nossa psique não é feita não é um bloco, ela é uma constelação de representações. Quando houve a tradução do termo original no alemão, que é Familienaufstellung, para o inglês, utilizaram esse termo porque ele já existia. Mas para o público, de um modo geral, isso acaba fazendo uma referência com outros significados, por exemplo, como a astrologia, porque o termo original era representação familiar. Tá, né? E não constelação. Que também já não diz tanto o que é constelação na realidade atual. Poderíamos dizer que o nome mais adequado seriam
Hellinger Ciência ou Constelações Hellinger Ciência. Quem quiser saber mais, tem algum site que você sugere? Você tem alguma organização que você dirige? Não. Não, meu trabalho é voluntário em relação às constelações familiares e à Hellinger Ciência, e o site que eu indico é o site do próprio Bert e Sophie Hellinger, que é o www.hellinger.com. Você quer dizer alguma última palavra para... Muita gratidão a você, à televisão, aos meus pais e à minha família que me permitiram estar aqui, e ao Bert e à Sophie, que me deram a oportunidade de trazer o trabalho deles para a capital do nosso querido país. Nós que agradecemos a audiência e volte mais vezes. Obrigado. Muito grata.